8 horas e 30 minutos, damos espaço mais uma vez a candidatos a prefeito de Santo André. Demos início nesta semana à série de sabatinas com os prefeituráveis da cidade. Esses dias para lá de decisivos, porque o dia 2 de outubro está chegando, dia aí de decisão, onde todo mundo vai escolher os futuros prefeitos, os futuros vereadores. E nós recebemos hoje, no segundo dia de sabatinas com os candidatos a prefeito de Santo André, o vereador Ailton Lima, do Solidariedade. Tudo bem, candidato? Bom dia, mais uma vez bem-vindo aos estúdios da Rádio ABC. Bom dia, Tiago Oliveira, bom dia, Ayrton Rezende, bom dia, ouvintes da Rádio ABC. Fico feliz, aliás, rádio eu sempre gosto, sempre gostei de vir aqui, me sinto honrado e prestigiado, principalmente por ter aqui um bom espaço para que nós possamos debater a cidade e trazer, né, ao nosso ouvinte aquilo que realmente é de verdadeiro interesse dele e de todos nós. Ailton Lima, que terá meia hora para apresentar as suas propostas. Tem muita gente já mandando pergunta para o Ailton aqui pelo WhatsApp da Rádio ABC. Você que não mandou, se quiser pode mandar também. O número é o 95300-8475. Entrevista que está sendo veiculada também no Facebook da Rádio ABC, que é o facebook.com/radioabc1570. Ailton Lima, por que o eleitor de Santo André deve votar em você no dia 2 de outubro? Duas principais razões. Tivemos um médico aqui com oportunidade de fazer alguma coisa pela cidade, mandou a saúde para a UTI. A saúde nossa está quase que acabada. Temos um sindicalista no comando da cidade que acabou com os empregos aqui. Aí já são dois principais motivos. E o demais eu peço, né, para que o nosso ouvinte analise um pouco mais a vida de cada um, o passado de cada um. A internet hoje é uma boa ferramenta para que a gente faça isso, e fazendo essa análise aí, eu creio que certamente o nosso ouvinte chegará à conclusão de que nós procuramos em 2 mandatos de vereador honrarmos muito com o voto que temos recebido. Nós estamos numa crescente, né? Tivemos a participação em algumas eleições, na de 2004, 2.000 e poucos votos, na de 2008 nos elegemos com o dobro da votação, 4.000 e tantos votos. Na reeleição fui um dos mais aprovados da atual Câmara, um dos vereadores mais bem votados da cidade, com quase 6.000 votos. Uma eleição agora para deputado federal, com muita dificuldade. Quem participa das nossas campanhas sabe, elas não têm o dinheiro, graças a Deus, o dinheiro mal ganho, né? O dinheiro mal utilizado, o dinheiro do mensalão, do petrolão. Então, são campanhas simples, modestas, conversando com a população. Ainda assim, tivemos mais de 20.000 votos. Isso eu creio que Tiago e Ayrton sejam motivos positivos para que a população nos dê agora, no próximo dia 2 de outubro, essa oportunidade de entrarmos no comando da nossa cidade, cidade essa que vem encarecendo muito, né? A cidade de Santo André ela vem perdendo demais nos últimos 20 e poucos anos. Nós temos perdido as indústrias, nós temos perdido a nossa pujança, né? Temos perdido os empregos, temos perdido na economia, temos perdido muito. A cidade que era pacífica, que era calma, hoje é a mais violenta do grande ABC, e por aí vai. Tem muitos números aí que durante essa meia hora tentarei aqui conversar com vocês e alertar a população dos riscos que é retornar a um passado que foi reprovado, ou de manter um ritmo de desaceleramento da nossa cidade que está levando ela à quebradeira. Quem também participa desta sabatina é Ayrton Rezende, diretor do jornal Repórter Diário. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes da Rádio ABC e bom dia ao vereador Ailton Lima, candidato a prefeito de Santo André. Bom dia, Ayrton. A minha primeira pergunta, candidato, é sobre a questão econômica da cidade. O senhor é vereador e algumas pautas econômicas permearam a discussão lá na Câmara. A questão do aumento das alíquotas do ISS e a questão do IPTU, que teve aumentos e reclamações de muitos moradores. Ao mesmo tempo, o prefeito precisa melhorar a arrecadação da cidade. Caso eleito prefeito, como o senhor vai melhorar a questão da arrecadação e quais são os incentivos que o senhor vai dar para que haja mais desenvolvimento na cidade? Que boa pergunta, porque nos deixa muito à vontade com o tema de desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Ayrton, esse tem sido o eixo principal que estamos conversando com todos os ouvintes desde o dia 27 de janeiro. Né? Fizemos aqui, eu entendo que o maior movimento de conscientização de uma população.
tivemos todos os dias, de janeiro até agora, reuniões com 50 pessoas, 60, 200, 500, 1.000, 1.200 pessoas, todos os dias, né? Dizendo exatamente da raiz pela qual Santo André vem sofrendo, por exemplo, na saúde, vem sofrendo na segurança. Todos os males nossos aqui, ele tem ligação direta com essa parte econômica que a cidade vem perdendo. Com relação ao aumento de alíquotas, né, nós temos aí elegido, eu tenho dito, né, temos elegido prefeitos que nunca administraram nada. Um se especializou em fechar empresas, em fazer greves, em dizer que patrão não presta, quer dizer, acredita num modelo de relação com a indústria que está falindo a cidade, está falindo o país, onde você quer ajudar o pobre matando o rico, né? Isso não existe, essa possibilidade é um equívoco completo. E aí o que acontece? Quando não se tem ferramenta de gestão, não sobra outra coisa ao administrador público, né? Eu não diria nem administrador, ao político de plantão, a querer enfiar a mão no bolso do contribuinte. Então Santo André vem perdendo bastante. Nós tivemos alguns problemas aí, por exemplo, na área da saúde, precisou baixar um pouco a alíquota nossa com relação aos hospitais. E nisso, como não pode haver renúncia fiscal, ele teve que mexer, só que renunciou 19 milhões e pôs no bolso 51 milhões. No bolso é modo de falar, né? O senhor, como vereador, o senhor aprovou essa... Sim, porque o pacote deles lá eram para 120 milhões de superávit. Então o que restou ali, nós éramos voto vencido, o que restou ali foi fazermos lá, eu e mais alguns vereadores, não deixarmos, né, um superávit de 120 milhões, imagina, ele diminuiu um pouco a alíquota para a saúde, mas aumentava consideravelmente em todas as outras áreas. Candidato, o senhor propõe redução de impostos para atrair empresas para Santo André? Eu proponho uma lei de incentivo fiscal para atrair indústrias para cá, isentando por até 7 anos de IPTU, ou seja, nós temos hoje mais de 138 milhões de dívida de IPTU, são galpões que estão vazios, e o proprietário que está devendo 5, 6, 10, 15 milhões, ele simplesmente não tem esse dinheiro, e se tivesse, não iria lá na prefeitura, entregar lá para o prefeito e falar: prefeito, toma aqui 15 milhões de dívida que eu tenho. Então, nossa proposta, uma lei de incentivo fiscal que está pronta desde 2009, pasmem, essa lei de incentivo fiscal foi feita ainda no período do governo Aydin. Ele sentou sobre essa lei e não a mandou para a Câmara Municipal. O atual prefeito também, acho que engavetou ela, também não mandou essa lei. E aí, para que os ouvintes entendam, uma lei desse porte não é proposta por nenhum vereador, nós não temos competência para isso. Então, o eixo nosso é a lei de incentivo fiscal, isenção por até 7 anos de IPTU e, mais que isso, créditos compensatórios de ICMS. O que é isso? A indústria que se instala aqui, ela produz e ela recolhe um imposto chamado ICMS, que vai aos cofres do Estado de São Paulo. E uma parte desse imposto retorna para a cidade. Deste retorno, nós daremos mais créditos ainda, ou mais desconto nos tributos municipais para as indústrias. Ou seja, aí nós estamos fomentando e fazendo uma roda começar a girar. Uma outra coisa é um parque tecnológico, que está aí desde a época do governo Aydin em discussão, e nenhum dos dois colocaram, sendo que o governo do estado de São Paulo reconhece que Santo André é a única cidade da região capaz de poder agregar e receber um parque tecnológico. Nós temos 70 mil metros ali atrás do Walmart, entre Pirelli e Walmart, na Avenida dos Estados, mais de 150 mil metros em Campo Grande, próximo a Paranapiacaba, uma área mais do que suficiente. Ou seja, o município entrega esta área, o governo do estado vem e empreende, constrói, e nós entregamos isso à iniciativa privada, que é quem sabe gerir projetos, juntamente com as universidades. O atual modelo que estão querendo implantar aí é colocar a prefeitura como gestora de um parque desse. O capital privado, ele não confia mais na figura pública para gerir recursos dele. Então não está dando certo. Só para esclarecer ainda a questão dos impostos, não é contraditório o senhor propor redução de impostos para atrair empresas, criticar o governo Carlos Grana por ter aumentado impostos, e quando teve a oportunidade como vereador, ter votado a favor de um projeto que justamente aumentou os impostos para as empresas? Não tem nada aí de contraditório, e não foi dessa forma. Eu estou te falando desde o começo. Nós temos ali na Câmara Municipal, estar com o mandato na mão, o Tiago e demais, o Ayrton também, ter um mandato na mão é ter responsabilidade de decidir. O que nós votamos no dia era um superávit para o governo de 120 milhões, eu poderia não ter votado contra, me abstido, né? Poderia ter optado por sair da sessão ou ficar lá e dizer o seguinte: olha, 120 milhões é um roubo no bolso do contribuinte, tá? Então, tanto eu quanto alguns vereadores lá
enxugamos tudo isso aí para que tivesse ali uma votação que ficou por volta de 51 milhões, ou seja, o prefeito abriu mão, a prefeitura, né, abriu mão de 19 milhões na área da saúde. Agora vamos dizer aqui o que está acontecendo com a área de saúde. 10 hospitais que tinham aqui em Santo André, vamos ver, o Hospital do Dr. Zé Dilson fechou, o Hospital Santo André fechou, o Hospital Jardim fechou, o Hospital Promato fechou, o Hospital Santos Dumont também fechou. Vamos ver o que aconteceu com os demais hospitais. O Hospital Brasil vendeu porque estava endividado, o Hospital Bartira foi vendido porque estava endividado, Santa Helena foi vendido esses dias, Cristóvão da Gama ou vende ou está complicadíssimo lá a recuperação financeira desse hospital, e sobrou apenas o que? Beneficência Portuguesa, porque parece que tem alguma ajuda. O que nós vamos fazer? Acabar com a saúde da nossa cidade? Mais ainda, porque na pública já estamos aí falidos, né? E na saúde privada também. Então ter mandato na realidade é ter responsabilidade. A minha ausência ou o meu voto negativo significaria exatamente um aumento de impostos a mais no bolso do contribuinte de 120 milhões. Quer dizer, apesar do projeto prever aumento de impostos, porque a gente teve assim, uma redução de fato de impostos na área da saúde, como o senhor acabou de citar, sim, mas o número de setores que tiveram aumento foram muito maiores do que tiveram redução. Mesmo assim, o senhor avaliou... E seriam mais de 2 vezes maiores, eu estou te dizendo, né? Nós fizemos ali um acordo de votação, onde o governo tinha maioria para aprovar um projeto que traria 120 milhões de aumento. E nós fizemos um acordo ali, eu e mais alguns vereadores, acordo que não nos envergonha, porque vocês mesmos estavam lá, estavam presentes, sabem as bases que foram essas, e negociamos ali. Ou ficaríamos quietos e não participaríamos. Eu poderia chegar aqui agora e dizer assim, olha, eu não votei aumento, tá? Mas em compensação, a minha covardia em não decidir teria gerado um aumento de 120 milhões no bolso do contribuinte. O que seria melhor? Fica a pergunta aí a você e aos ouvintes, né? Então, ter mandato é ter responsabilidade, e eu cumprir a minha responsabilidade dentro daquilo que é possível. Candidato, até pegando esse gancho, a questão da saúde, você falou dos hospitais, o senhor foi líder do governo Aydin, né? Ele até foi eleito com aquela campanha do poupa-tempo da saúde, e acabou perdendo a reeleição para o Carlos Grana. Qual a avaliação que o senhor faz entre os governos Grana e Aydin na área de saúde, e o que o senhor propõe de diferente? Vamos lá. A avaliação, e foi bem lembrado aí o fato de... Eu até estive à frente da liderança do governo no último ano, né, no governo Aydin. Um governo que eu me esforcei bastante, Ayrton, para que o PT não retomasse o comando da cidade. Porque eu entendia que, apesar de muitas falhas que o Aydin tinha, né, a falha pessoal, sabe, o querer imaginar que toca-se uma cidade sozinho, do jeito que quer, sem ouvir ninguém, apenas os amigos que agradam, né, apenas os bajuladores. Eu percebia tudo isso de falha no governo dele, mas eu entendia que o PT, quando entra em uma cidade, em um estado, em um país, é uma praga sistêmica na realidade, né? É todo um sistema, fica pior ainda, porque uma pessoa você ainda tem condição de influenciá-la, né? Agora, modificar um sistema é bem pior, e isso tem provado de que eu estava certo, ou seja, né, se a gente tiver que comparar dessa forma, vamos dizer que um foi menos ruim, né, no sentido econômico para a cidade. Na questão da saúde, houve realmente uma grande propaganda, né, e a população entendeu que, por ser médico, ele traria melhorias na área da saúde, e não trouxe, não conseguiu fazer nada assim de que a gente perceba lá um choque de gestão na área da saúde, ou seja, não foi gestor, né? Começou lá uma construção de ampliação do PA da Vila Luzita, que infelizmente está parada até hoje, não fez, tanto que ganhou a eleição ali naquela região e perdeu lá, né? Hoje ele está muito, a gente frequenta muito as ruas aí, e a rejeição é enorme. O que nós propomos para a área de saúde, primeiro... E o PT continua na mesma balada. Está piorando, né? Está piorando. Nós tivemos aí, eu fiz denúncias lá na Câmara Municipal, os meses de janeiro, fevereiro e março, a população interna de um hospital, os pacientes, eles viveram comendo ovo no almoço e na janta durante 90 dias. Nós recebemos vídeos, nós recebemos denúncias, né? E fiz essas denúncias ali na Câmara. Hoje está se passando de mais de um ano para se chegar a um especialista. Está demorando mais de 1 ano e meio para se fazer um exame. Ou seja, a pessoa que tem uma dor no estômago hoje na nossa cidade, que pode ser uma gastrite, onde ele pode fazer um exame de endoscopia e ir para casa ser curado com medicamento, ele vai saber de um resultado ou de um diagnóstico
demora um ano e meio para passar pelo especialista, depois vai ficar mais um ano e meio na fila, ou seja, vai ser operado de uma úlcera, queira Deus que não seja coisa pior. O senhor pode fazer diferente? Nós pretendemos o seguinte: primeiro, investir na saúde preventiva, né? A cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, é referência nacional em saúde pública, é a melhor referência, e nós vamos estudar lá o que eles estão fazendo. Simples, né? O princípio que eu não sabia, né? Fui pesquisar. Os gestores do Mário Covas estão nos ajudando bastante, foi quem escreveram o nosso plano de saúde, porque eu não sou médico, não sou especialista, mas mesmo que fosse médico, né, tem que ser médico e tem que ser gestor, tá certo? Então os gestores do Mário Covas, que é referência para a nossa cidade e para a nossa região, nos apontaram alguns enganos que Santo André vem cometendo. Por exemplo, a falta de investimento na saúde preventiva. Nós investimos aqui 14% apenas do nosso orçamento na saúde preventiva, ou seja, na prevenção. E, consequentemente, gastamos 53% para corrigir, ou seja, na saúde corretiva. Olha a inversão: Florianópolis gasta 40%, investe, né? Não é gasto, é investimento, investe 45% na saúde preventiva, ou seja, na prevenção das pessoas não ficarem doentes. Consequentemente, o gasto na correção é de 33%. Nós investimos 14%, Florianópolis 45%, nós gastamos 53%, Florianópolis na outra ponta gasta 30 e poucos %. Ou seja, está provado que sai mais barato você cuidar das pessoas saudáveis do que deixá-las adoecer em casa e depois levar para o hospital para remediar. Ou seja, é muito mais vantajoso investir em saúde da família. Vamos ver o que dá para fazer. Santo André tem apenas, com 700 mil habitantes, 700 e poucos mil habitantes, 50 equipes da saúde da família. Florianópolis, com 470 mil habitantes, tem 135 equipes. Olha o volume a mais, para cuidar das pessoas em casa. Nós ampliaremos aqui para 50 equipes para 100 equipes. Por que não fazer mais? Porque não é possível, não cabe no orçamento em 4 anos. Tá? O ideal, o desejável nosso aqui é chegarmos num governo de 8 anos, que certamente faremos, chegarmos em 200 equipes. Mas de imediato ampliaremos de 50 para 100 equipes, porque está dando certo e a gente vai copiar o que é bom. Antes de ler aqui as mensagens dos nossos ouvintes, só para ter como gancho a pergunta do Ayrton, o senhor se arrepende de ter sido líder do governo Aidan Ravin? Não, não me arrependo de nenhuma escolha, até porque eu pude dizer sim ou não. Como eu te falei, Thiago, nós precisamos na vida pública termos coragem de tomarmos as decisões que são pertinentes ou cabíveis para cada momento da nossa vida, né? Nós já estivemos em um partido, por exemplo, o PDT. Quando eu ingressei no PDT, era um partido que tinha projeto para a eleição de 2008, me afirmando categoricamente que teríamos lá um candidato de terceira via para a cidade, como tem o Solidariedade hoje, graças a Deus. Isso foi afirmado, no final nós fomos rifados lá, e o nosso partido PDT, que teria candidatura própria, colocou o vice do Vanderlei Sirac. Olha a minha dificuldade em fazer. Só que eu estava afiliado no partido há 1 ano e não tinha mais tempo para sair. O que eu pude fazer? Pegamos a campanha, fizemos a campanha, identificamos aquilo que o PT tinha feito de positivo para a cidade, já que eles estavam no poder há bastante tempo, e fomos ali defender, até porque caso eu me elegesse numa chapa em que o meu partido tinha o vice-prefeito do PT, eu não poderia ser desconsiderado ali ou ser tratado como traidor. Então esse tipo de coisa eu não faço. Com relação ao Aidan, a cidade estava precisando, o governo ele fez um equívoco total, entregou o governo dele inteirinho durante 2 anos e meio na mão de um único secretário. Isso é um erro lamentável. Para que você querer ser prefeito se você não quer responsabilidade? Ele cometeu esse tremendo erro. Porém, quando saiu esse supersecretário, que todo mundo conhece, que sabe a realização que terminou fazendo, o Aidan ficou completamente perdido, porque não tinha nada na mão dele, ele não sabia o que estava acontecendo na cidade. E ali eu fui chamado à minha responsabilidade como vereador. Ou seja, eu não fico torcendo pelo caos em nenhum momento. Seja o prefeito Aidan Ravin, seja o prefeito Grana, seja qualquer um outro prefeito, enquanto eu tiver mandato, as minhas decisões serão pela defesa da cidade, será pela defesa do povo que aqui vive. Então, tomar decisões políticas é exatamente aquilo que você pode fazer de melhor ou de menos danoso no momento em que você tem a oportunidade de tomá-las. Candidato, vamos às perguntas dos nossos ouvintes. Vou pedir na medida do possível que o senhor seja sucinto nas respostas, porque tem bastante questionamento aqui. Olha, a Cira da cidade de São Jorge pergunta ao senhor o que o senhor vai fazer, caso vire prefeito, com relação às invasões de terrenos particulares e públicos. Cida, cidade de São Jorge, Santo André. Primeiro, conter.
Primeiro conter, não tem outra solução, tá? Santo André aqui, e por onde o PT passa, existe uma indústria de invasão, com conivência do poder público. Ou seja, eu estou só relatando aqui apenas aquilo que é público e notório, né? Onde existe administradores ou administrações do PT, você percebe que as invasões elas se proliferam. Ou seja, existe, parece, uma leniência, existe ali uma boa convivência com esse segmento. Então, é conter para depois ir resolvendo, né? Porque a questão de moradia é resolvida através de 3 possibilidades. Governo federal, não tem outra forma, ele tem que participar. Minha Casa Minha Vida é muita propaganda e pouca construção. Depois, CDHU, através do governo do estado, e a gente pode ressuscitar aqui, devemos ressuscitar a IMAP, que está parada, que era um modelo de construção popular em mutirão com a população, mas primeiramente fiscalizar as áreas e conter as invasões. Francisco Vargas, do Parque das Nações, ele manda um bom dia para todos. Gostaria de saber as propostas do Ailton para resolver problemas da falta de vagas nas creches em Santo André, e agradece aí pela participação. Francisco, obrigado. No nosso plano de governo está a construção de 10 creches. Nós temos hoje aproximadamente 3.849 crianças aguardando vagas na cidade. Eu desconfio que esse número é maior, mas eu não posso citar aqui um número por minha conta. Então, este número é oficial. Eu tenho a entender que o número é maior. Mas 10 creches vai amenizar bastante e é o que cabe no orçamento da cidade em 4 anos, com a educação bem gerida. Existe a possibilidade aí, e a possibilidade não, existe o nosso compromisso aqui, inclusive registrado em cartório, construiremos 10 creches na cidade de Santo André. Wilson Arrigue, do centro de Santo André. Pergunta ao candidato: Santo André está com alto índice de moradores de rua, uns por necessidade, outros por opção, mas uma grande parte ficam na cidade com sujeira, enfim, urinando, excesso de bebidas alcoólicas, e cita algumas questões aqui. Ele não vê uma ação necessária, enfim, ele pergunta qual seria a sua proposta na questão de moradia, né, moradores de rua, que a prefeitura pode fazer numa gestão. Ailton Lima, sobre isso. Infelizmente hoje, o ouvinte ele tem razão. Existe aí uma casa amarela, né, que diz que presta um serviço ao morador de rua. Na realidade, ela financia exatamente a permanência desse morador na rua, porque tem muitos deles que não querem mudar de vida, de maneira nenhuma. Então a prefeitura fica ali financiando esse tipo de coisa, leva ele ali, dá um alimento e tal, mas não existe a possibilidade de um tratamento, de recuperação, de reenvio dele para a família. Nós pretendemos, através de entidades que já fazem esse trabalho, e a prefeitura, quando se mete a fazer isso, faz mal feito e custa muito caro, ou seja, procurarmos entidades espíritas, entidades protestantes, entidades católicas que já trabalham com recuperação de vida. Esse pessoal tem know-how para isso. A prefeitura ela tem que fomentar, se aliar a esses braços sociais que a cidade já tem, vitaminar esses projetos, e com certeza aí a gente consegue um resultado positivo, porque com política pública, ou seja, simplesmente eu montar um departamento, uma secretaria e querer fazer isso, na verdade cria-se um inchaço, custa muito caro e o resultado é zero. Então é aproveitar os vocacionados que já fazem esse trabalho com moradores de rua, eles fazem isso muito bem feito, e o poder público poder ajudá-los para que a gente obtenha um resultado bem melhor. Fernando, do Jardim Ipanema, em Santo André. Bom dia, Thiago, ouvintes. Uma pergunta ao candidato, ele segue aqui com algumas questões. Gostaria de saber do candidato, se eleito, quais os projetos que ele tem para o Bruno José Daniel, sendo que, segundo o atual prefeito, ele garantiu ontem, em entrevista à Rádio ABC, que vai entregar o estádio com iluminação até o final do ano. E ele também pergunta, né, uma outra questão de um outro assunto, que o senhor pretende fazer com o Parque do Pedroso e arredores, porque é um local com muito potencial para turismo. Se o senhor puder responder essas duas questões do Fernando, Jardim Ipanema. Fernando, duas boas questões e duas boas perguntas. Bruno Daniel, a solução para mim, transformar ali numa arena, com integração. Esse projeto eu cheguei a ver, estava pronto. Santo André, inclusive, era para ter sediado algumas seleções na Copa do Mundo. O projeto estava pronto ali, fazendo do estádio uma arena, integrando inclusive com o Pedro Del Antônio, com a ponte estaiada ali, ligando esses dois movimentos, ou seja, o estádio e o poliesportivo, tá? E a entregar isso na mão da iniciativa privada, ou seja, fazer uma PPP. A prefeitura não tem dinheiro para fazer. O Aidan derrubou, deixou lá derrubado, e o Grana foi lá, passou uma tinta e está chamando aquilo de reforma. Gente, pelo amor de Deus, agora vai lá colocar meia dúzia de lâmpadas e vamos dizer que temos um estádio na cidade? Não temos.
Nós temos ali um lixão ali amontoado, né? As pessoas sem proteção, num dia de chuva não tem para onde se amparar, não tem para onde correr, é entregar na mão de quem sabe fazer. Tem coisas que o poder público se mete a fazer, faz mal feito e a população paga caro. Entregue aquilo na mão de uma empresa, tá certo? Integra realmente o Pedro Della Antônia e o estádio, façamos dali uma grande arena, uma arena de eventos, alguma coisa que possa atrair inclusive espetáculos aqui para a nossa cidade, e a prefeitura vai ganhar muito mais com isso. Pedroso, nós já tivemos aqui uma delegação de chineses que queriam fazer ali no Parque do Pedroso vários campos de golfe, juntamente com um complexo hoteleiro, ou seja, quem sabe e conhece desse esporte de golfe, é um esporte que atrai muito dinheiro, muitos negócios e muito fomento, na realidade, para uma cidade ou para uma região. Então, a ideia deles era fazer essa parceria público-privada, construir ali os campos de golfe, construir um complexo hoteleiro e já aproveitar o morador do entorno. Esses moradores seriam treinados para serem camareiras, para serem maîtres, para serem cozinheiros, chefes de cozinha, gerentes de hotel, ou seja, você já integraria todo aquele povo e toda aquela região que é muito carente e daria para se fazer. Eu vou correr atrás novamente disso, porque ninguém quis fazer, os homens vieram, tinham dinheiro para fazer, mas não foram recebidos aqui na nossa cidade com respeito devido, né, e merecido. Mandando um abraço para o Marcel Pérez, que nos acompanha aqui a transmissão ao vivo, para o Anderson Afonso, que manda um abraço aos amigos Thiago, Ailton Lima e Ayrton Rezende. Antes de passar a bola aqui para o Ayrton, eu faço uma outra pergunta, candidato, a respeito do seu partido, Solidariedade, né? Inclusive, o presidente do partido, Paulinho da Corte, esteve presente recentemente no lançamento da sua campanha. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o posicionamento do Paulinho, que é o líder máximo do seu partido, a respeito da cassação de Eduardo Cunha. Ele foi um dos deputados, um dos 10 deputados de São Paulo, que votou pela não cassação do deputado Eduardo Cunha. Como é que o senhor vê essa decisão? Aliás, lamentar aqui, o Paulinho, ele ficou órfão agora, a mãe dele morreu recentemente, eu tive a oportunidade de mandar mensagem, não consegui falar com ele no dia, aproveito esse espaço aqui para entregar a ele os meus sentimentos e os meus pêsames, né? Com relação à votação pela não cassação do Eduardo Cunha, o Paulinho já é bem grandinho, responde pelos atos dele, eu só posso responder pelos meus. Se eu estivesse lá como deputado federal, eu teria votado sim pela cassação do Eduardo Cunha. Candidato, eu acho que uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, que acho que deve ser uma reclamação dos ouvintes aqui da Rádio ABC, que é a questão da falta d'água, né? O contencioso que está ocorrendo entre o Semasa e a Sabesp, que de certa forma está refletindo na distribuição da água. O senhor, como prefeito, como que o senhor vai resolver esse problema da falta d'água e das dívidas do Semasa? Vamos lá. Eu estive como vereador, uma audiência com a presidente da Sabesp, a dona Dilma Pena, na ocasião da crise hídrica. Eu entendia que tinha relação direta da falta d'água com a dívida, e ela nos explicou e nos convenceu de que não. A dívida eles estão tratando no ambiente jurídico, né? A prefeitura, haja vista, tem perdido todos os recursos, porque está devendo, deu calote mesmo, tá certo? A prefeitura vem por um caminho, né, principalmente as administrações do PT, de dizerem lá que discordam do valor da tarifa. Quando você discorda de algum valor, comercialmente, você é obrigado a depositar o dinheiro em juízo. Essa dívida de 3 bilhões e 200 milhões são de 2 anos e meio ainda da época do Celso Daniel, que a cidade recebeu dos munícipes e não pagou a Sabesp e nem guardou esse dinheiro. Nós não sabemos para onde ele foi parar. Ninguém conseguiu explicar até hoje, né? Ou seja, me parece aí que um dos maiores desvios de dinheiro que a cidade teve. E a questão da falta d'água aqui no município, diferentemente de muitos que pensam que tem a relação direta com a dívida, na realidade é por falta de investimento em infraestrutura. Investir dentro do solo, né, rasgar a cidade e colocar uma capacidade coletora maior, isso, infelizmente, no meio político não rende votos, né? Os políticos em si, de forma tradicional, eles se preocupam lá em inaugurar uma pracinha, pintar uma gradezinha, chamar isso de obra pública, que é uma vergonha, né? Uma conservação de uma praça. Hoje em dia tem candidatos aí batendo no peito e dizendo que fizeram uma reforma, que pintaram uma grade.